nós vimos DNA e RNA. Mas como que eles se comunicam? Como que a gente sabe o que usar e o que não usar? Vamos ver nessa aula. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. O meu nome é Tarek e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre síntese proteica. O DNA, ele é uma longa fita de proteínas, a gente já viu isso em outras aulas. Só que ele é composto por regiões que não têm função, na verdade tem função, mas a gente não vai ver nessa aula, que são chamadas regiões não codantes. E existem regiões que têm algum tipo de informação, que são chamadas genes. Então, como que o seu corpo lê o DNA? A gente já sabe que o DNA é composto por 4 tipos de bases nitrogenadas. O A, T, C, G. Para você ler o DNA, a gente na verdade precisa ler trincas de bases, ou seja, 3 bases diferentes. Essas 3 bases são chamadas códons. Cada códon possui um par de RNA correspondente a esse códon, sendo o A se ligando com o U, o T se ligando com o A, o C se ligando com o G e o G se ligando com o C. E cada trinca de RNA, que corresponde a essa trinca de DNA, tem um aminoácido específico para eles. São 20 desses tipos de aminoácidos. A correspondência de um trio de bases de DNA, de um trio de bases de RNA e de aminoácidos, que são especificados por esse RNA, constitui um código. Esse código passou a ser conhecido como código genético. É possível dizer que o código genético é universal, pois todos os organismos da Terra funcionam do mesmo jeito, podendo ser desde bactérias até o ser humano. Cada um desses 20 aminoácidos que existem nesses códons, eles têm uma informação diferente. E existem aminoácidos específicos, como o aminoácido AUG e os aminoácidos UAA, UAG, UGA, que são diferentes dos outros, porque eles vão dar início ou finalização à síntese proteica. A gente vai falar mais deles no final da aula. Então vamos ver como funciona a síntese proteica. Ela é dividida em 2 partes. A primeira é a transcrição gênica. Esse processo começa quando uma enzima encontra o DNA. Essa enzima se chama RNA polimerase. Conforme o RNA polimerase vai separando o DNA, ele pega bases nitrogenadas que estão espalhadas no núcleo e forma uma fita de RNA correspondente ao DNA que está sendo lido, seguindo aquela sequência de AUCG para RNA e ATCG para DNA. Esse RNA vai ser chamado de RNA mensageiro. Quando essa leitura termina, a molécula de RNA mensageiro se separa da cadeia de DNA, e então a cadeia de DNA reestabelece as ligações de hidrogênio e a dupla hélice é reconstituída. Só que antes da molécula de RNA mensageiro sair do núcleo, ela vai passar por um processamento chamado splicing. Esse processamento, ele vai separar regiões do RNA mensageiro em regiões que são necessárias para a produção de proteína, as chamadas exons, que vão para fora do núcleo, e regiões que vão ficar dentro do núcleo, que são chamadas introns. Uma vez que os introns se desgrudam do RNA mensageiro, ele vai criar exons com diferentes informações para a produção de proteínas. Isso é um dos processos que faz com que o gene consiga produzir mais de um tipo de proteína com a mesma sequência de DNA. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Quando o RNA mensageiro sai do núcleo, ele vai começar um processo chamado processo de tradução. Nesse processo, o RNA mensageiro vai encontrar uma organela chamada ribossomo. Os ribossomos vão se ligar ao RNA mensageiro para ler as informações descritas nele. Vale lembrar que o ribossomo é composto por uma proteína e uma molécula de RNA chamada RNA ribossômico. Mas a estrutura do ribossomo e como ele funciona é explicado numa outra aula. Conforme o ribossomo vai lendo a sequência de RNA mensageiro, ele vai encontrando espalhado no citoplasma uma molécula de RNA transportador. O RNA transportador é uma fita de RNA que tem uma estrutura diferenciada. Nela vem uma sequência de 3 bases nitrogenadas e em cima dessas 3 bases nitrogenadas se encaixa uma estrutura de aminoácido. Essa sequência de 3 bases nitrogenadas do RNA transportador é chamada de anticódon. No momento que o RNA ribossômico, seguindo a sequência de complementação e procurando o RNA transportador que se encaixe com o RNA mensageiro, para iniciar o processo de criação de uma proteína, ele vai procurar no RNA mensageiro uma sequência que seja AUG.
que é o códon que indica o início de uma proteína. O anticódon referente do RNA transportador a esse códon A ou G é o UAC. Conforme a molécula de RNA mensageiro vai sendo lida, os RNAs transportadores vão trazendo diferentes aminoácidos. Esses aminoácidos vão sofrer uma ligação peptídica, liberando o RNA transportador do seu respectivo aminoácido, e os aminoácidos vão se ligar com os aminoácidos recém-chegados. Dessa forma, vai se formar uma longa fita de aminoácidos e vai liberar o RNA transportador, as 3 bases nitrogenadas dele, dos seus respectivos aminoácidos, formando uma sequência de aminoácidos. Essa fita de RNA mensageiro só vai parar de ser lida quando aparecer um códon UAA, UAG ou UGA, que são os aminoácidos de parada que eu comentei lá no começo da aula. Quando os aminoácidos de parada aparecem, essa fita de aminoácidos vai ser quebrada e o aminoácido vai sair livre para fora do ribossomo. Nesse momento, essa sequência de aminoácidos que agora sai do ribossomo vai ser modulada e retorcida para formar uma proteína. E essa proteína vai ser usada para alguma coisa na célula. Daí existem várias funções para as proteínas nas células. Assim a gente consegue finalizar a aula. Lembrando então que nós sabemos agora o que é a expressão gênica, como se lê o DNA e o que significam os códons, que são as sequências de 3 bases nitrogenadas, o processo de transcrição gênica, que é a separação do DNA, a criação do RNA mensageiro e depois o processamento desse RNA mensageiro para sair do núcleo, e a tradução, que é a utilização desse RNA mensageiro pelos ribossomos junto com o RNA transportador para a elaboração de uma sequência de aminoácidos que vai ser a base para a produção de uma proteína. E com isso finalizamos a aula de síntese proteica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!